Hoje aqui no estúdio eu vou conversar com o presidente do Sindicato da Construção Civil, o Celcinda, né? A gente fala Celcinda do sindicato, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cida. Obrigado. É mais um prazer, uma satisfação, né? Estar aqui com vocês nessa emissora tão importante para Mococa e região, né? Obrigada. E é uma grande satisfação estar no seu programa, que é audiência total, é claro. Obrigada. Né? Então, lembrando que tudo que a gente exibe aqui na TV Direta, gente, ou no telejornal, ou na Tenda, ou qualquer outro programa, está nas redes sociais, está no Facebook, no Instagram, está no YouTube. Hoje a gente está comemorando no YouTube 110 mil inscritos da TV Direta. Olha que bacana, hein? Então, parabéns. 110 mil pessoas podem te assistir. Então eu já vi que eu não falei nada errado, eu falei bem certo, que é um sucesso, né? Por que eu convidei o Celcinha? Porque a construção civil é uma área que não parou. Não parou apesar da pandemia, teve uma mudança depois de 2017, a reforma, que ele quer falar também um pouquinho, que é importante. Então, assunto não falta, né? Perfeitamente, Cida. Vamos começar por ordem cronológica. O que mudou da reforma de 2017 para cá? Eu vejo assim, que o movimento sindical, vamos falar ao todo, né, do movimento sindical de modo geral, acho que dá uma explanada em todas as categorias. Houve sim umas mudanças na reforma que foi tirado muitos direitos dos trabalhadores, né? Certo. Como, por exemplo, o Maureen Tiner, por exemplo, né, que o trabalhador saía das suas casas e ia até o local de trabalho, isso era abonado pelas empresas, né? E hoje não são mais direitos dos trabalhadores. Mas eu já visto que muitas categorias, nossa, por exemplo, né, a construção civil, por exemplo, garantiu isso nos acordos coletivos. Vocês continuaram atuando? Continuamos atuando, então, ou seja, o sindicato ele fortaleceu. Embora no decorrer desse período houve muita informações negativas, principalmente das grandes emissoras, diz assim, o trabalhador perdeu o sindicato, ele não precisa pagar mais o sindicato. Então, portanto, se ele não paga, ele não tem entidade, não tem como... Não tem quem o represente. Não tem quem represente, não tem como manter os acordos, não tem como manter a manutenção dos direitos adquiridos que adquiriram no passado e melhorar. Isso, de certa forma, enfraquece, né, a luta? Sim, enfraquece, porque o trabalhador ganhando menos, Cida, ele gasta menos no açougue, gasta menos no supermercado. Ele compra menos. Abaixa a qualidade de vida. Abaixa a qualidade de vida. Então nós temos um problema muito sério social, né? Não é só problema econômico, problema social. E o sindicato ele tem feito um bom trabalho, até depois após as reformas, assegurando esses direitos, como por exemplo, um vale-refeição, por exemplo, do setor da construção civil, que hoje passamos para R$324. Nossa, bom, né? Bom, garante para ele alguma coisa para a família. Não só o salário estabelecido, como as horas extras, por exemplo, que estabelece-se 50% na lei, na CLT, e nós temos 60%, e outras categorias têm até mais, inclusive, né? Então são alguns benefícios adquiridos que depois da reforma os sindicatos conseguiram manter. E eu digo mais, que após a reforma, achava que muitos empresários acharam que o sindicato ia acabar, pelo contrário. Muita gente dizia, os sindicatos vão acabar. Pelo contrário, fortaleceu. E o trabalhador por si, aquele que caiu naquele ponto que não teria mais o sindicato de pagar o sindicato, tinha mais um vínculo, tinha mais, assim, não tinha participação do sindicato, hoje estão voltando. Eu tinha previsto isso, inclusive acho que foi até aqui na emissora, de 5 anos, para que eles retomassem, tivessem a consciência de retomar de novo as reivindicações. Nós estamos em 3, estão retomando. Né? A gente tem inúmeras empresas do nosso setor, por exemplo, que os trabalhadores estão retornando à entidade e até mesmo de denúncia. Para você ter ideia, após a reforma, aumentou em 40% a denúncia dentro do sindicato de trabalhadores. Agora, onde está a sede do sindicato? Olha, nós já temos aqui em Mococa. Aqui em Mococa nós estamos ali na entrada da Coab 2. No ali mesmo lugar? No mesmo local, funciona normalmente. Para atender as pessoas? Sim, claro, toda agora, a categoria. Como está sendo a construção civil com esses tempos de pandemia, com esses tempos? Ô, Cida, está funcionando normalmente. As empresas elas têm uns protocolos, que é o protocolo da Organização Mundial da Saúde. E nós temos orientado muito, não só na questão da segurança da NR18, nós temos orientado também nos locais de trabalho, que é o distanciamento, que é o equipamentos de segurança, que é o uso de máscara, aglomerações. Tem empresas, por exemplo, do nosso setor que tinha 2 turnos de trabalho, né, dentro da indústria, hoje nós mudamos para 3 turnos, ou seja, desvincular mais a aglomeração de pessoas, porque sendo assim... diluir, né? Diluir um pouco aquele aglomeração. Isso tem ajudado bastante e graças a Deus o nosso setor está trabalhando, tá? Não temos problemas, inclusive, graças a Deus, ou seja, em canteiros de obra ou dentro das indústrias do setor. Não parou, né? Não paramos, graças a Deus. E estamos produzindo. Haja visto que uma das economias que vai dar saldo positivo esse ano é o nosso setor, o setor da construção civil. E com relação à formação profissional, você
Você tem disponibilizado algum curso? Como que está essa parte? Hoje nós estamos fazendo diretamente no local de trabalho, principalmente a orientação na questão de segurança. Nós temos uma grande preocupação hoje, Cida, não é só a questão da segurança, é a questão que depois da reforma, como houve no passado aí, falar, não tem mais sindicato tal, e aí o patronal pegou, se relaxou um pouco, contratando o trabalhador, pagando salários, quase salário mínimos para ajudante de obra, inclusive, e não registrando registro em carteira. E a gente está com uma frente nova de trabalho, não só em Mococa, em toda a região, buscando isso junto com os órgãos. Por exemplo, se não houver esse acordo entre as partes, entre o empregador e o sindicato para resolver esses impasses, né? Nós acionamos hoje o Ministério Público Federal, acionamos a Justiça do Trabalho. Aconteceu recentemente um caso, né? Não sei se não precisa falar exatamente do caso. Sim. Que tinha assim, trabalho semi-escravo, que você foi lá e resolveu. Né? Exato. Então isso há constantemente na região. Nós trabalhamos em 12 cidades, há constantemente isso aí. O que houve? O que acontece no nosso setor? Acontece que uma construtora, um empreiteiro ou uma incorporadora, ela pega determinada obra. E o que ela faz? Ela contrata uma segunda empresa. Certo. Aquela segunda empresa contrata um empreiteiro. O empreiteiro contrata o trabalhador para a produção. Nossa! É uma escala sem fim. Então, aí você chega no local para perguntar pro trabalhador, fala, ó, você trabalha para quem? Ah, eu trabalho para fulano. Ele não sabe nem o nome, ele conhece por apelido. Certo. Ah, nós trabalhamos para fulano. E onde você dorme? Onde você dorme? Ah, eu durmo aqui. E muitas das vezes dorme no chão. Ai, que dó. É uma dó, né? Então, eu acho que o sindicato é importante. É importante. Mas a importância maior que eu vejo de tudo isso, Cida, é a conscientização. Certo. Tá? Hoje, eu até agradeço... Tomara que chegue um tempo que não precisa disso, né? Claro. Fiscalização. Então, aí não precisa do sindicato também. Que o sindicato seja um parceiro para a gente fazer convênios. Fazer festa para o trabalhador, fazer cruz. Tomara, né? Mas você sabe que um dado importante do nosso setor, é até bom deixar claro aqui, que hoje as maiores reclamações do sindicato, as maiores denúncias, não é do trabalhador, é da esposa do trabalhador, porque ela tem a preocupação. Ah, ela tem preocupação com... Nós recebemos inúmeras ligações de esposa e filhas de trabalhador fazendo-se a denúncia. Por falar em esposa e trabalhador, e a mulher na construção civil? A gente tem feito bastante, inclusive, é bom, você uma pergunta excelente. Quero saber. Excelente. Nas nossas convenções coletivas, nossos acordos coletivos, nós estabelecemos o direito da mulher à igualdade no mesmo local de trabalho, com garantia de empregar no mínimo 5%. Ah, que bacana. A gente tem isso na convenção, mas são pouquíssimos empregado. Existe algumas empresas, e tem algumas empresas na região, que eu não prefiro não citar o nome, de fábrica, que tem fábrica, por exemplo, que tem 25% ocupado cargos por mulher, com os mesmos salários percebidos do que os homens. Mas a gente tinha que divulgar para parabenizar, entendeu? Né? Mas é um projeto do sindicato, inclusive eu fiz esse projeto há já algum tempo, inclusive quando eu estava fazendo projeto para o governo federal em Brasília, de colocar a mulher nos canteiros de obra, mas como um trabalho assim que é menos desgastante, que é pintura de parede, tá? Fazendo um curso e dar um kit para a mulher com pintura de parede, isso é um. E o outro é para manutenção. Nós não temos aquele, falamos assim, o homem de aluguel. Naquele que marido de aluguel. Marido de aluguel, exato. Marido de aluguel, exato. Vai lá e faz tudo. Nós íamos fazer um kit para a mulher e dar um curso para que as mulheres possam fazer isso. Ela tem as mesmas condições. Sim. Agora, como que é teu trabalho? Como está teu trabalho assim, a nível estadual, federal? Eu sei que você tem uma abrangência maior, a tua atuação. Temos. Hoje, atualmente, Cida, eu estou em alguns órgãos, por exemplo, sou o segundo financeiro da Central, a CGTB, né, Central Geral dos Trabalhadores no Brasil, sou da Executiva Nacional. Lá onde nós definimos alguns pontos de partida, e eu defendo a construção civil, porque lá na Central não é só a construção civil. São vários sindicatos. São vários sindicatos, várias categorias, para você ter enfermeiro, tem a Polícia Federal, tem o pessoal da saúde, tem de outros segmentos. E eu represento a construção civil a nível nacional. Tá? Que bacana. Dentro da Central. Mococa agradece. Obrigado. E já que já falando de federal, estadual, e a política? Você abandonou a política? A política você não vai abandonar nunca. Não, eu acho que assim, ser político é legal. A gente é político em casa. A gente é político em casa. A mulher quer assistir novela, quer assistir futebol. Então há discussão dos dois para chegar em comum acordo. Eu acho que a questão da política é questão de gostar realmente. Eu gosto da política, mas não como política partidária, e eu não me adaptei. Essa que é a verdade. Tá? Eu acho que a política partidária não é promessa, é fazer. É a obrigação de fazer.
Tá? E essa obrigação de fazer na política partidária, ela demanda muitas situações diferentes dentro daquilo. Muitos acordos, né? Muitas coisas, e tem coisas que eu não me comungo, tá? E Mococa, como que você tá vendo Mococa? Então, Cida, nós temos um nome importante para Mococa. Ô, Cida, eu tenho falado isso para você. Eu acho que, eu até vou fazer aqui, para que vocês estão nos assistindo agora, a gente precisa ter novos na política, a gente precisa reformular essa política, nós precisamos garantir essa manutenção de que a nossa cidade sempre representou o Estado e o país. Nós precisamos de pessoas avante que têm novas ideias, que representam bem a nossa comunidade e o nosso povo. Eu vejo assim um grande potencial hoje para a nossa política. Eu acho que você tem que pensar nisso. Eu estou falando de você, Cida. Eu estou falando de você, sinceramente, tá? Eu estou falando de você. Política, mas assim, tem que ter coragem, né? Eu acho que assim, a coragem a gente vai... Coragem eu tenho. Tem que ter assim uma oportunidade, talvez. Né? Eu acho que assim, tem que formar bons grupos, tem que fazer um bom programa de governo, né? Eu acho com que... os grupos, né? Com os grupos. Eu acho assim, a participação da política tem que participar a família, o povo mocoquense. Você tem que dar essa liberdade para o povo discutir realmente o que é melhor para a sua cidade. Se você fizer parte de um, que eu acho que é importante que ele participe, hein, candidatos. Se eu for candidato um dia, eu tenho certeza que ele vai participar. Se você for participar para organizar um plano de governo na área de renda, de trabalho e renda. Tá. Não vou falar nem de emprego, tá. De trabalho e renda. O que você acha que o Mococa precisaria nesse momento? Tá. Além de ajudar os distritos industriais que precisam de um aporte, né? Tá. Nós vamos falar de duas questões muito importantes. Nós vamos falar da questão, por exemplo, hoje os produtos hortifruti granjeiro que produzem na nossa região, ele vai para o CEAGESP. Ou ele vai para Poços de Caldas, ele vai para Campinas, vai para Ribeirão. Tá? Quando não vai, aí São José do Rio Pardo vai para o Rio de Janeiro e outros centros maiores como Belo Horizonte. Esses produtos vão para esse determinado local e os comerciantes daqui vão buscar esses produtos lá. Lá, é verdade. Vão buscar os produtos lá para vender aqui. Então, ou seja, você vê bem quanto esse produto cresceu e agregou valores, e sendo que o produto ele está sendo produzido aqui no nosso município. Então nós precisamos criar uma frente para que geramos emprego nesse setor e o produto fica aqui e nós vamos ter um consumo de produtos melhores, claro, e mais barato. Mais barato. Mais barato. Então essa eu acho que é uma situação que nós podemos trabalhar muito bem. Tá? Eu acho também que dentro do setor da indústria nós temos que ter laboratório de crescimento e desenvolvimento das indústrias. Eu tive em Taubaté agora revisitando um programa do governo de São Paulo, achei muito bacana, parceria com as empresas, criar um laboratório de desenvolvimento, só que lá que é TI, né? Mas é um laboratório muito interessante, estão participando mais de 100 empresas para geração, captação de negócios dentro desse laboratório. E aqui a gente tem potencial para isso. E nós temos potencial, nós temos um povo amável, nós temos um povo trabalhador, nós temos uma região geográfica perfeita do estado, nós temos um salário até inclusive não é alto em nível de estado e nível de país, então nós temos tudo para poder captar essas empresas. Nós precisamos vender a imagem de Mococa, essa que é a verdade. Parar de falar mal de Mococa. Parar de falar mal. Hoje, por exemplo, aqui na TV nós criamos o Gabinete do Amor. Ai, que bacana. Chega de gabinete do ódio. Tá certo. Vamos falar de coisas boas. Que a gente tem, é igual um produto, né? Para você comprar um produto, você tem que ter vontade de ter aquele produto. Para um empresário vir para Mococa, ele tem que falar, nossa, aquela cidade é boa, né? Mas se as pessoas ficam divulgando só coisas ruins, né? Perfeito. Então, Cida, eu vejo assim, a questão de turismo está muito explorada e até estamos passando por momentos difíceis. Não dá para se programar. É importante, mas eu acho que não é prioridade nesse momento. Nesse momento não é prioridade. Então, a gente tem que revitalizar essas indústrias, as pequenas indústrias. Porque eu digo assim, qualquer montadora que tem no país ou tem no mundo, ela não nasceu naquele tamanho. Ela nasceu pequenininha, nasceu com poucos operários num espaço pequeno. Então isso nós precisamos fazer com as indústrias. Nós precisamos dar condição para ela, de condição do quê? Recentemente eu estive em Santa Rita do Sapucaí, falando com o pessoal do comércio, com o pessoal da indústria de lá, que lá é alta tecnologia, né? As empresas de alta tecnologia. Estive falando com o pessoal lá, com a Mara, a presidente da associação, trocando ideias. Eu acho que é bacana a gente pensar futuramente uma parceria nesse sentido. Com certeza. Uma parceria para trazer uma célula, começar aos poucos, desenvolver, porque quem sabe, ninguém nasceu grande. Tem equipamento aqui que quando estraga a gente tem que levar para lá. Então, você sabe do que E nós temos escolas técnicas, enfim, nós temos potencial, temos pessoas como você. Muito obrigada, viu? Verdade. Que isso, nossa, por isso. Olha, obrigada. Eu queria que você viesse mais na TV, dar mais boas novas, boas dicas, está à disposição. E o que eu quero dizer para o povo mocoquense, não desista da política, não desiste, vai às urnas, tem que votar realmente, é importante o nosso voto para a decisão, a gente tem que escolher bem.
amadurecer bem as ideias sobre os nossos políticos que vão vir, e os que já estão aí a gente sabe quem é, tá? Os novos que vão vir, amadurecer bem a ideia, trocar a ideia, desgastar as ideias nas redes sociais, que é importante, ver as opiniões, porque a nossa cidade, Cida, nós perdemos muito no decorrer dos anos, perdemos muitos recursos, nós podíamos estar muito melhor hoje, tá? Então eu vejo assim, você que é da mídia, você que é da imprensa, você que é da TV a pessoa gosta de você, a forma que você é, eu acho assim, nós podemos, porque o político ele não nasce político, ele é trabalhado politicamente, ele nasce político com seus ideais, mas ele é trabalhado durante o período para ser político, e nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter uma pessoa que nós trabalhamos com eles, com ideias sensato, com opinião das pessoas, a maioria das pessoas, para que nós possamos chegar àquilo que nós merecemos. Mococa merece muito. Sim, com certeza. Com certeza. Tá? Obrigada, viu? Ô, Cida, obrigado pela oportunidade. Obrigada com você, Carol. Olha que entrevista boa.